capítulo 1, verso 14 ao verso 17, fechando esse primeiro capítulo. Se a sua oferta ao Senhor, for holocausto de aves, trará a sua oferta de rola ou de pombinhos. O sacerdote trará ao altar e com a unha lhes destroncará a cabeça, sem separar o pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar das cinzas. Rasgá-la pelas asas, porém não partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha, que está no fogo, é holocausto. Festa queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém? Nosso objetivo hoje é apresentar o terceiro tipo de oferta. Oferta de aves, que aqui a gente chama de rolinhas, ou como no hebraico, pombinhos, tá? Nós vamos pensar no impacto desta oferta. Também é uma oferta chamada de oferta dos pobres. E hoje eu convido você a trazer ao altar do Senhor uma pombinha. Feche os seus olhos agora. Fale com Deus. Talvez você pense que não tenha nada para oferecer ao Senhor nessa noite. Mas você tem sim algo tão precioso, que é a sua vida diante do altar, ó Deus, Todo-Poderoso. Fale com Ele, Senhor, vem aqui nessa noite ofertar a minha vida, ainda que seja a oferta dos pobres. Nós queremos ofertar nesse instante tudo que temos, tudo que possuímos. Senhor, ilumina-nos, ó Deus, para que possamos compreender a profundidade da conclusão do capítulo de número 1 de Levítico. Traz a nossos pensamentos. Jogue luz, ó Deus, sobre a nossa vida. Aquilo que Moisés quis deixar registrado nesse compêndio de ordem litúrgica, de serviço santo, da tenda, santuário. Ó Deus, queremos compreender, porque nós estamos num lugar santo, na Tua presença, Senhor. Queremos sim desfrutar dessa coisa tão maravilhosa que é o santo ajuntamento, de poder servir o Senhor e adorá-lo. Aplique em nossos corações, ó Deus, as instruções que vamos ver nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no sermão passado, nós vimos do versículo 10 ao versículo de número 13, o segundo tipo de oferta, oferta de gado miúdo. Nós escalonamos aqui a oferta do touro, do boi, a oferta caríssima, em que os ricos poderiam trazer e ofertar diante do Senhor. Escalonamos a oferta mediana, dos rebanhos das cabras, das ovelhas, dos cabritos, em que muitos possuíam também esses animais para a manutenção da sua vida, como leite, para ter leite, a lã para fazer a vestimenta, a brusa. Mas agora nós estamos diante de algo que Deus deixou criado na natureza, para aquele que fosse humilde, pobre, não se escondesse diante da sua pobreza e pudesse justificar não ter nada para ofertar ao Senhor. É isso mesmo, eu quero que você pense que você tem alguma coisa nessa noite para ofertar ao Senhor, e que não há nenhuma justificativa pessoal, particular, para dizer que nós não temos nada, e que as nossas... Olhe para as suas mãos não estão vazias, as suas mãos estão
apresentadas diante do altar do Senhor. Fica evidente que do versículo 1 ao versículo 17, eram práticas litúrgicas em que não só o povo no meio do deserto conhecia, como todo o Oriente Médio fazia também ofertas aos seus deuses. Vimos na vigília a respeito das adorações aos Baalins, aos deuses, como vemos no próprio texto santo e sagrado, que o Senhor agora requer dos adoradores ofertas. Agora, por que será que essa oferta está em primeiro lugar? Porque essa é a oferta mais principal. É a oferta que tem que se consumir. É a oferta que é queimada no fogo. É a oferta que há transferência de pecados. E é a oferta que sobe diante das narinas de Deus como um aroma suave e agradável. O primeiro tipo de oferta, eu vou ser bem claro, é você. Essa oferta é você que está aqui. Eu não posso chegar diante da presença de Deus antes de oferecer outras ofertas, se não me entregar incondicionalmente ao Senhor. Eu preciso dizer, Senhor, o sacrifício sou eu, a oferta sou eu nessa noite diante de Ti. E eu não posso dizer que eu não consigo, ou que eu não tenho nada, ou que eu sou impedido, ou que eu sou excluído, ou que eu sou até indigno, que é uma expressão que muitas pessoas trazem na sua mente. Eu sou indigno de cultuar, eu sou indigno de estar numa igreja, eu sou indigno de estar na presença de Deus, porque o teu passado te condena. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Fica evidente, amados, que antes dos israelitas fazerem as suas alianças especiais com o Senhor, por isso se dá tão pouca explicação da audiência original para algumas das ofertas. Mas no início de Levítico, Moisés anuncia o procedimento correto para o holocausto, sem delinear qual é o propósito do holocausto. Deve-se, portanto, observar e explorar melhor do que se pode o seu significado a partir do contexto primeiro, do capítulo 1, e o sentimento subsequente atribuído a esses sacrifícios. Para Israel, deve iluminar os seus sentidos, já focando na imagem de Jesus Cristo. E aí você que está na aliança, você tem que ver Cristo, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, o Cordeiro voluntário que se entregou naquele madeiro por todos nós. Então, toda a lúmine, toda a luz vai para o ministério de Cristo. A morte expiatória de Cristo. O sacrifício limitado de Cristo. Para um povo que nós já focamos aqui, que faz parte da cidade de Deus. Você faz parte da cidade de Deus. O próximo salmo que veremos volta a falar na cidade de Deus. Volta a focar a igreja de Cristo. Volta a dizer que você está no melhor lugar que você poderia estar na sua idade. Na fase da sua vida. É estar na igreja, na casa do Senhor, na cidade de Deus, no Monte Santo. Agora, eles não vão subir ao Sinai, mas eles vão entrar na tenda, santuário, para encontrar-se com Deus. Nós entramos na casa do Senhor, que é chamada casa de oração, para conversar com Deus, para nos oferecermos a Ele como oferta voluntária, como aroma suave, diante do Senhor. Meus irmãos, nosso tema nessa noite, holocausto de aves. Esse é o título. Antes de falar o que faria o sacerdote, eu quero recuperar na sua memória a importância da pombinha, ou da pomba.
Ao ler o Velho Testamento, você lembra dessa história? Quando Deus destruiu toda a terra com um grande dilúvio, águas brotaram, vagalhões subiram da terra, e a terra foi se dissolvendo com água, com muita água, a água caía, o dilúvio chegou, e dentro daquela arca estava quem? Noé e os seus filhos, e mais um par de animais. Deus destrói o mundo, mas preserva esse ecossistema através dos animais. O tempo passou, as águas baixaram, e ali Noé, ele vai utilizar a figura da pombinha. Ele salta as pombas, salta mais uma vez, uma volta, com uma folhinha de figueira. Mas a pomba não está só presente no dilúvio. A pomba acompanha muito da história do Velho ao Novo Testamento, para simbolizar a presença do Espírito Santo. E como você pode ter essa interpretação, você pode compreender a figura dessa ave, que é tão importante, quando no batismo de Jesus, este é o meu filho amado, em que ele comprazo, e do céu desce como figura, uma pomba. E a gente está vendo agora, separado por Deus, essa ave tão importante, tão emblemática, e tão especial para tratar de algo que nós temos no nosso coração, na nossa vida. Irmãos, nós vivemos, nós nos movemos por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o nosso Consolador. O Espírito Santo que é o Paráclito que está ao nosso lado. O Espírito Santo que nos convence do dolo, do pecado, do mal. O Espírito Santo que nos purifica, que nos leva à santificação, falada hoje aqui pela manhã, uma força sinergista a respeito do qual você interage, você reconhece que precisa esmurrar a carne, precisa fazer aquele martelinho, sabe, de carne. Você precisa mortificar os pecados, porque o Espírito Santo mostra e nos revela. Bom, eu quis lançar um pouquinho de lúmina e de luz sobre a importância da pombinha, que é colocado aqui. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, entre parênteses, rolinha ou pombinho, trará a sua oferta. Trará a sua oferta. Irmãos queridos, qual o impacto do Espírito Santo na sua vida? O que faz o Espírito Santo na vida da gente? Em primeiro lugar, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é o todo, ele compõe o conselho trinitariano, ele compõe o selo, ele compõe a fiança, ele compõe a certeza de que a cada dia, a cada momento, nós vamos sendo moldados cada vez mais para chegar, não mais à tenda santuário, mas para chegar na Canaã eterna, no Sinai eterno, na Nova Jerusalém, no lugar onde o Senhor foi preparar lugar para cada um de vocês que estão aqui. Verso 14 fala dessa oferta, ela é importante. É uma oferta diferenciada dos outros animais. Você vai olhar aqui agora. O verso de número 15 diz: o sacerdote atrará ao altar. Todo um outro processo para na porta da tenda. Na porta da tenda, o boi, o touro. Na porta da tenda, a ovelha, a cabra, o cabrito.
deveria ser trabalhado para ser recebido como oferta. Deveria ser lavado as suas patas. Deveria ser as suas vísceras retiradas. O adorador deveria colocar as mãos sobre a cabeça daquele animal. Mas a oferta do humilde, do pobre, vai diretamente ao altar. Mas eu quero que você pare e pense um pouquinho nesse momento. Você chegou ao altar do Senhor. E quando nós chegamos ao altar do Senhor, precisamos ter uma noção de santidade, da presença do Senhor. Aqui não é mais o adorador, mas aqui é o sacerdote. O sacerdote com a unha destroncará a cabeça. Aquela pombinha tem que deixar a sua vida, ela tem que morrer. E o procedimento é quebrar o pescoço da pombinha. E é o sacerdote que faz esse trabalho. Além de quebrar a cabeça, sem separar o pescoço, e a queimará sobre o altar, o seu sangue, ele o fará correr na parede do altar. Você lembra que os demais animais eram borrifados sobre o altar o sangue, mas a pombinha, o sangue da pombinha, é no beiral do altar. O que isso vem à sua cabeça nesse momento? Aonde está o Espírito Santo? Dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, no templo, na morada do Espírito Santo, no nosso corpo. Isso significa que ele precisa estar encharcando o meu coração, encharcando a minha vida. A presença é real. O sangue precisa ser derramado ao altar. Nossos manuscritos de Agnes também devem ser de acordo com os demais holocaustos. O serviço do sacerdote, já ao receber de você aquela pomba e levar diante do altar, ele tem que remover algumas coisas importantes, como o papo e as penas do pombinho. Você já percebeu que tudo tem algo interno? As vísceras, teria que ser tirado. E aqui nós temos o papo. Sabe por quê? Porque muito da contaminação daquela ave, da comida daquela ave, passava pelo papo. É um animal pequenininho. É um passarinho, não é ave. Talvez você sinta um passarinho, uma pessoa tão pequenininha que hoje. E Deus está falando isso para nós. Nós somos pequenos, nós somos pobres, cegos, nus. Nós não temos nunca recurso para corresponder o trabalho lindo, vicário, importante de Cristo Jesus. Ele nos amou profundamente. Ele entregou a sua vida por nós. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Para comigo. Mas você precisa limpar. Lava-me, Senhor, por dentro. Tira-me, Senhor, aquilo que eu tenho comido, que tem contaminado. Porque aquilo que sai da minha alma, aquilo que sai do meu coração, é o que contamina. Uma palavra maldita, um ódio que eu trago e expresso, uma maldição, algo que não faz parte da vida do cristão, do dia a dia do cristão, precisa ser purificado, precisa ser lavado, precisa ser retirado. O papo era algo interno daquele passarinho, daquela pombinha. Mas o que era externo? As penas. Era preciso tirar as penas. Como as patas dos animais deveriam serem lavados,
Agora, as penas precisam ser retiradas. Meus irmãos, externamente, o que você pode retirar da sua vida hoje e tem impedido de se apresentar diretamente ao altar do Senhor? Eu quero dizer que isso aqui é de crente para crente. Crente que está no altar, crente que está na igreja, crente que sabe a palavra, crente que já fez a confissão de fé, crente que sabe orar, crente que lê, crente que está no discipulado, crente que está na SAF, na UPH, na mocidade, crente acostumado com o sistema presbiteriano, com a liturgia, com o culto, com a igreja, crentes que precisam retirar as penas e lavar o papo. O que você está comendo? O que você está comendo lá na sua casa? O que você está comendo fora da sua casa? Não estou falando de comida, mas aquilo que você está colocando para dentro, que está contaminando a sua vida, está contaminando o seu ser, que precisa, é o crente pobre, tirar o papo. Senhor, eu tenho comido coisa que não tem feito bem para a minha vida. A primeira tarefa do sacerdote, no versículo 15, é levar a pombinha ao altar. O Senhor te trouxe hoje ao altar dele. Eu gostaria que você sentisse esse animal, porque o sacrifício somos nós. Hoje você é uma pombinha. E aquilo que você está comendo tem te prejudicado muito. E tu é um sacerdote. O sumo sacerdote é Jesus. Você está na presença de Jesus. Você precisa tirar o externo. Joga fora. As penas eram jogadas fora. O papo era jogado fora. Como é que eu faço isso na minha vida? A remoção do papo aqui, é interessante que no original, no hebraico, significa intestinos. Pensar no intestino de uma rolinha? Tão pequenininho que deve ser. Todos se colocaram como papo. Mas é intestino. O que sai da mente, o que sai da vida de um cristão não pode ser podre. O que está saindo da nossa vida? Rio de água viva? O bom perfume de Cristo? Eu estou. Para não dizer o que sai do intestino, vocês sabem. Vivendo dessa forma. Estamos diante do altar do Senhor, pedindo ao Senhor. A minha vida não pode ser como aquilo que o intestino expele. Mas a minha vida precisa ser com o perfume de Cristo. Precisa ser purificado. Precisa ser lavado. Essa terceira oferta é a oferta do pobre. Daquele que se achega e a sua oferta vai direto para o altar. O sacerdote levava direto para o altar. É difícil não compreender qualquer coisa que dê a impressão de impureza não tem lugar na tenda do santuário. Um tema capital de Levítico é que todo excremento, um símbolo de impureza, deve ser removido. Isso está lá em Deuteronômio 23, 14 a 15. O adorador esfola o animal e dá o couro não comestível para o sacerdote. Levítico 7 e 8. Não é necessário dividir a ave, pois são pequenas. O couro dado aos que ministram no altar, tipo o boi e as cabras, como tipo de plebenda, o honorário pelo serviço do sacerdote. O couro bovino, ele participado, é valioso. Mas é pombinha. Que valor tem uma pombinha? Você já observou uma pombinha lá no seu telhado? Da onde ela vem? O que ela come? Como uma pombinha sobrevive? A Bíblia diz, irmãos, que ele cuida do pardal.
Ele cuida das aves. Ele cuida de você quando você é um pequenininho como uma pombinha e se coloca no altar do Senhor. Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida dos remanescentes, Ele cuida da gente sem parar, porque enquanto nós dormimos, o Senhor concede, Ele dá aos amados enquanto dorme. Você tem que entender que você é essa pombinha, esse pombinho pequenininho, que está diretamente no altar, e que o sacerdote é Jesus. Mas em segundo lugar, verso 16, o sacerdote o lançará junto ao altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar. Uma coisa é escorrer o sangue daquela pombinha no altar. Outra coisa agora é lançar. É lançar sem as penas. É lançar sem o intestino. Para o lado oriental, no lugar da cinza. O lado norte, onde fazia-se o sacrifício, era o lado onde todas as cinzas, todo aquele sangue escorria. Havia uma organização na terra. Agora, o outro lado, o lado oriental, era o lugar da cinza derramada. Isso nos faz lembrar de uma coisa muito importante. No Velho Testamento, irmãos, todos que reconheciam o pecado tinham uma atitude. E essa atitude precisa ser restaurada no nosso culto de adoração a Deus. Qual era a atitude? Rasgava-se as vestes. Vestia-se pano de saco. Pegava-se cinza e jogava sobre a cabeça, com o rosto em terra, clamando: eu sou pecador, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso do teu perdão. Ato de humilhação. Aquela pombinha esturricada, queimada, virando em cinza, era jogado para o lado da cinza. Nós, talvez a gente precisa hoje entender isso. Que o segundo papel do sacerdote é nos lançar junto ao altar. Hoje o Senhor te convida, Jesus te convida, Ele é o sacerdote, é o sumo sacerdote, para que você possa se lançar no altar. E eu me lanço ao altar pedindo perdão, reconhecendo os meus pecados, reconhecendo que eu sou fraco, reconhecendo que eu preciso dele, reconhecendo que eu preciso as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então, o sacerdote o lançará junto ao altar. Você sabe que o sacerdote tinha alguns deveres importantes para desempenhar. Os sacerdotes deveriam colher o sangue em uma grande bacia, no caso do touro, do boi, e aspergi-lo ao redor do altar. Deveriam arranjar lenha para queimar e para manter o fogo aceso. Os sacerdotes não deveriam permitir que o fogo apagasse sobre o altar. Os sacerdotes também deveriam colocar em ordem aquela lenha e sobre aquela lenha colocar a oferta. Êxodo 29, 38 a 39. O fogo, que nunca se apagaria, indica a contínua intercessão. A intercessão pela nação não deve cessar. O sacerdote fazia isso pelo povo. Sabe de uma coisa, irmãos? Feliz é a nação de Deus assim. Feliz é o povo que intercede. E essa semana, fazendo nossa devocional, nós tivemos uma oportunidade de interceder. E eu disse isso aqui durante a semana, não sei se foi alguma turma de discipulado, da importância de você ter um coração de intercessor. Da importância de você chegar no coração de alguém que você ama, que está distante de Jesus, chegar lá no presidente da República, chegar nas autoridades constituídas, porque a palavra de Deus não diz para a gente falar mal, mas a palavra de Deus diz para a gente orar. A palavra de Deus diz para a gente interceder pelas autoridades constituídas, interceder pela sua igreja, interceder pelos irmãos, interceder por aqueles que são fracos na fé, interceder
nossos familiares, e interceder. Você tem feito isso? O fogo não pode acabar. Cristo protege a sua nação mediante a sua intercessão perpétua. É necessário uma boa quantidade de lenha para manter o fogo aceso, a fim de que a pombinha seja completamente queimada e vire cinza. É importante você manter a chama da oração, a chama da leitura da palavra de Deus, a chama da comunhão, a chama de estar na presença do Senhor como uma oferta. Eu sou essa oferta. E nessa noite eu sou a oferta do pobre. Eu sou essa pombinha. Irmãos queridos, em terceiro e último lugar, verso 17. Rasga-la pelas asas, porém não partirá. O sacerdote queimará sobre o altar, em cima da lenha, que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Em terceiro lugar, o sacerdote queimará sobre o altar. Você tem coragem de falar para Jesus em oração silenciosa agora? Senhor, queima-me. Queima-me. Eu preciso ser queimado. Eu preciso ser purificado, Senhor Jesus. O sacerdote, então, troca a roupa. Ele coloca uma vestimenta de linho para remover as cinzas. Ele leva-as para fora do arraial, para um lugar limpo. Ele não deve usar uma vestimenta consagrada fora da tenda do santuário. E desconsagrados deve permanecer na tenda do santuário. Esse lugar imaculado não deve ser contaminado com nenhuma outra impureza. O holocausto, dentro desse capítulo 1, será repetido no capítulo 6, verso 9 e 12. E também 7 e 8. Veremos e voltaremos esse tipo de oferta quando passarmos por isso. Você tem que lembrar que essa oferta é oferta olá, que significa oferta queimada. Oferta mais do que comum no Antigo Testamento. Há muitas referências dela. Do que qualquer outro tipo de sacrifício feito. Todos os eventos públicos em Israel eram celebrados com o holocausto. Nas Escrituras, o holocausto aparece pela primeira vez em Gênesis 8, 28. Coloca aí, Gênesis 8, 28. Bem antes do Sinai. Somos em Gênesis. Quando Moisés deu instruções concernentes aos detalhes do holocausto, muito já se sabia, de maneira que a falta de uma descrição complexa deixaria lacunas na compreensão do povo. Pode-se dizer isso, claro, a respeito de todos os diferentes tipos de sacrifícios que nós vamos ver ainda pela frente. Uma característica singular, amados, desse sacrifício, que era totalmente consumido. Então, se eu sou essa oferta, eu preciso ser consumido. Você precisa ser consumido pelo Senhor agora, nesse momento. O Espírito Santo precisa tocar no seu coração, na parede do seu coração. É importante. Sabe de uma coisa? A ideia de totalidade indicada por ele e é descrito também como uma oferta totalmente queimada. Oferta tinha que ser queimada. Você está sendo queimado por dentro. Sua vida está sendo queimada no altar do Senhor. Deuteronômio 33, 10. Salmo 51, 19. Os meus termos queimados estão totalmente entrelaçados e são essenciais. Os termos se unem para implicar uma dedicação de todo o coração. Senhor, eu me queimo quando eu dedico o meu coração ao Senhor. Filho meu, ouviras as minhas vozes hoje, não endureçais o vosso coração. Deixa o Senhor tocar o seu coração. Queimar a sua vida. Mudar suas entranhas. O tema da devoção é associado a essa oferta, demonstrado em várias outras passagens do VT. Vou trazer alguns exemplos para você. Quando Abraão ia subir, ele ia falando com seu único filho Isaac. E ele observava ali que havia o cutelo, havia o fogo, mas havia oferta. Aqui é na inocência daquele menino.
Meu pai, cadê a oferta? Ele sabia que eles iam ofertar, sacrificar ao Senhor. E Abraão, então, olha para aquele menino, seu filho, e ele diz algo que você precisa aprender. Deus, fala aí, Deus proverá para si. Você está vendo? Andando um pouquinho para frente, você encontra, além desse texto em que Abraão passou a oferta do seu único filho, os israelitas demonstraram e derrotaram os benjamitas. E eles mostraram uma devoção renovada de arrependimento por meio de jejum e até tarde eles ofereceram sacrifícios de holocausto. Em Juízes 20 e 26. Se quiser recordar essa história, nós já vimos aqui na igreja também. Por enquanto, Salomão acabou a construção do templo. Como a gente sonha um dia acabar a nossa construção. Sabe quantos animais Salomão ofereceu? Anote aí. 1000 holocaustos ao Senhor. 1000 holocaustos em Gibeão. E foi o único texto, um dos únicos textos na palavra de Deus que o Senhor apareceu e veio a esses sacrifícios. Ele disse algo que você talvez entrou aqui nessa igreja querendo ouvir nessa noite. O Senhor disse para ele: pede o que queres que eu te darei. O que você quer, irmão? O que você quer? Se você está aqui nessa noite querendo alguma coisa, você precisa ofertar ao Senhor. Você não pode chegar com as suas mãos vazias. Você não pode chegar alienado da adoração do culto. Você tem que dizer: Senhor, sacrifício sou eu estou aqui, Senhor, purifique-me, lava-me, Senhor, externamente e internamente. Ainda que você seja essa pombrinha, essa pomba, pombinha, seja oferta dos pobres. Você tem que ofertar alguma coisa ao Senhor. Sabe de uma coisa, meus queridos irmãos? A justificação de Cristo não consiste em Deus infundir somente a justiça, mas a justificação que nós temos em Cristo está em perdoar os nossos pecados, em considerá-los e aceitá-los, sendo como pessoas agora justas diante do Senhor, justificadas em Cristo, pelo trabalho de Cristo. Tudo isso que Cristo fez foi para que justificasse essa igreja, foi para que te justificasse, para que você pudesse ser um adorador, uma adoradora ao Senhor. 2 Coríntios 5, 19 a 21. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus, queimados como cinzas, jogados ao vento num lugar santo. É isso que Cristo quer fazer hoje com a sua vida. Cristo quer te tocar, libertar, curar, renovar. Você está no altar do Senhor. A presença do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus, que agora não é mais um animalzinho, não é nem uma pombinha mais, mas foi Cristo de forma definitiva, que me justificou, que me purificou, que me lavou, que me redimiu. Sabe de uma coisa, irmãos? Qual o impacto dessa oferta? Qual o impacto dessa oferta sobre a sua vida agora? Quando você chegar diante do Senhor, você não vai ter desculpa nenhuma. Eu era pobre, não tinha nada para dar. Não, ele vai falar assim: eu deixei a pombinha. Era só capturar uma pombinha e trazer ao altar. Irmãos, a gente
A gente não sabe corresponder ao amor de Jesus. Hoje eu queria falar do amor de Jesus. Hoje você entrou aqui nessa igreja para lembrar do amor de Jesus. Jesus já fez tudo por nós. Tudo. O que está acontecendo com você? Com a igreja? Hoje você entrou aqui para lembrar que mesmo pobre podia adorar o Senhor naquele altar. Podia entrar na tenda e ser recebido. E sabe de uma coisa? Sempre será assim. Você lembra da oferta da viúva pobre? O que Jesus falou lá no Novo Testamento? Ninguém aqui ofertou mais do que essa viúva. Ela deu uma pratinha. Pratinha. 50 centavos, R$1, nem sei. Uma pratinha. Mas Jesus disse por que ela deu tudo. Por quê? O que o texto diz? É isso mesmo. Ela deu tudo que tinha. Deu tudo que possuía. Você está entendendo como Jesus volta a esse texto? Sabe, meus irmãos, esse impacto para a nossa vida. Porque a oferta do pobre, o próprio sacerdote, faz todo o trabalho. Jesus vai fazer todo o trabalho. Ele já fez todo o trabalho. Quais os aspectos fundamentais desse sermão para a minha vida hoje? Amados, em Levítico 1, 14 a 17, que é o fechamento. Você pode colocar aí, escrever nesse texto, nesse capítulo, o dia de hoje, a hora que você está ouvindo aí, porque isso, uma hora, escreva na Bíblia, não tem problema não. Escreva no boletim ou na Bíblia, escreva aí. Eu tenho que ser essa oferta de holocausto. Eu sou o gado forte, ou eu sou a ovelha mediana, ou eu sou a pombinha. Você escolhe o que você é. Você está fortando na presença do Senhor, ô touro valente. Tem que ser sacrificado. O sangue vai ser jogado. Você é aquela ovelhinha que está caminhando, que está numa de Jesus, vai no Evangelho de João, a ovelha escuta a minha voz, a ovelha sabe quem eu sou, a ovelha tem intimidade comigo, a ovelha vai ser sacrificada. Se você é essa ovelhinha, precisa ser sacrificada. Ou você é a pombinha? 3 exemplos que o primeiro capítulo deixa, para que eu possa pensar assim. Eu preciso chegar diante do Senhor com um aroma suave e agradável. Em primeiro lugar, Deus não exclui ninguém da adoração. Preste atenção. Você vem na igreja para adorar a Deus. Preste atenção. Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Preste atenção que isso é para nós, para a igreja, para aquele que já foi batizado, para aquele que professa fé, para aquele que tem compromisso, para aquele que é cristão. Isso é para você, minha ovelha querida. Você precisa ser um adorador, uma adoradora. Você precisa incondicionalmente se queimar no altar do Senhor. Ele não exclui ninguém. Mesmo o mais pobre, que tinha dificuldade em ter alguma coisa, algum acesso, Deus providencia para ele a pombinha, para que o culto desse humilde, dessa pessoa pobre, pudesse ser agradável a Deus. E a nosso ver, a pombinha se torna mais até do que o touro. Porque todo trabalhado a pombinha diretamente pelo sacerdote. O Senhor valoriza a sinceridade do coração. E não a grandeza. Não a grandeza.
Deus não exige de nós aquilo que não podemos dar. Talvez seja uma frase importante para você nessa noite. Deus não exige de nós, Deus não exige de você aquilo que você não pode dar, mas Ele espera que entregamos o melhor que temos. Marcos capítulo 12, 41, 44. Deus espera o melhor daquilo que você tem. E o melhor que nós temos se chama vida. Tá ligado aí? Vida. Isso é o melhor que você pode dar ao Senhor. Vida. Segundo lugar, queridos, sacrifício exigia morte, derramamento de sangue. Verso 15. Os sacerdotes torciam o pescoço da árvore e derramavam o sangue sobre o altar. Isso nos faz lembrar que sem sangue não há perdão de pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22. Sem o sangue de Cristo não houve remissão dos teus pecados. Lemos na confissão de fé. Não há justificação dos nossos pecados e das nossas falhas. É claro que esses sacrifícios de Oloá aponta para o sacrifício de Cristo, que morreu em nosso lugar, pagando a nossa dívida com seu sangue. Ninguém mais, e essa semana, na terça-feira, nós terminamos a primeira parte de escatologia, petrificado de saúde. Petrificado. Porque aqueles que morrem em Cristo, a sua alma vai diretamente para o seio do Pai Abraão. Vai desfrutar das delícias celestiais. Não vai dormir, não há sono esperando a ressurreição, não. A sua alma volta diretamente para Deus que o deu. Você vai desfrutar das coisas maravilhosas. Mas também a alma do ímpio vai diretamente para a ira de Deus. Vai diretamente desfrutar do terror, como a Bíblia diz, que horrendas coisas caírem na mão de um Deus vivo. Se imagina a alma de um ímpio. É daquela pessoa que você conhece, que morreu sem sei lá, aí agora só Deus sabe, né? Salvação é algo que só Deus sabe. Mas você poderia ter forçado, evangelizado, ensinado, discipulado. Porque quantos estão já na ira de Deus? Desfrutando da ira de Deus. Aguardando só o momento da unidade do corpo com a alma para ser jogado no lago de fogo com Satanás, seus demônios. E você vai para essa terra maravilhosa, que é a promessa de Deus. Você está firme nisso? A vida, a nossa palavra consagração, a gente já falou sobre isso. A vida precisa ser consagrada ao Senhor. E o que é consagração? É entrega total. É o fogo consumido. É o pombinho virando cinzas. Você precisa consagrar o Senhor sem reservas. A árvore era aberta, mas não separada, queimada totalmente como aroma suave ao Senhor. Isso mostra que o holocausto era uma entrega completa. Romanos capítulo 12, verso 1. A vida cristã é um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Devemos nos entregar, amados, inteiramente a Deus, sem reservas. Portanto, o que nós vamos levar para essa semana, eu quero destacar e sugerir algumas coisas para você. O princípio do sacrifício de Aves e Levíticos, João 14, 17, nos ensina. Primeiro, Deus aceita cada pessoa conforme o que ela pode oferecer. Você não precisa pagar por salvação. Você não precisa entrar no leilão, quem dá mais recebe mais. Foge dessas armadilhas. Jesus precisa voltar de novo e revirar, e ele não vai fazer isso, né? Virar a mesa cambista, pegar o chicote e dizer para a igreja, noiva, acorda, vocês estão poluindo, contaminando a adoração,
com secretismo, com venda de votos, com aplicação no banco de Deus. Quem dá mais, recebe mais. Que isso? Que é isso? O Senhor aceita cada pessoa conforme o que ela pode, o que ela tem para oferecer. O culto precisa ser puro e verdadeiro. Mas sentou aí, eu já falei isso em sermões passados. Esquece o que você tem que fazer. Você veio adorar a Deus. Esquece o cartão de crédito. Esquece o trabalho. Esquece a panela de pressão que está em casa. O feijão vai queimar, você tinha que ter desligado. Quiser ficar aqui pensando em tantas outras coisas. Esquece. Você veio adorar o Senhor. Se consome diante da presença do Senhor. Culto precisa ser puro e verdadeiro. Cristo é um verdadeiro sacrifício que nos purifica. Ele morreu por você e morreu pela nossa igreja. E nossa vida deve ser uma entrega total diante de Deus. Que Deus abençoe. Eu quero que você feche seus olhos agora. Você veio hoje como uma pombinha diretamente para o altar de Deus. Como aquela pombinha. O que você vai deixar? Vai extrair dos intestinos daquele animal, do excremento daquele animal, como as penas externas. O que você vai retirar da sua vida agora? E vai dizer, Senhor, se for preciso, queima-me com a brasa viva do altar. Queima-me, Senhor. O profeta viveu isso na pele. Não foi fictício, foi real. Brasa viva do altar. Você precisa entender isso. E nossa igreja vai ser diferente. Essa cidade vai ver um povo diferente. Essa semana, alguém vai dizer para você, o que aconteceu? Você está mais bonito, está mais feliz? Você está com o óleo da unção, a presença do Espírito Santo. O que foi? Você entendeu que é preciso deixar no altar do Senhor. Pai, ajuda-nos, Deus. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Queremos mais de Ti, menos de nós. Mais de Ti, menos de nós. Mais santidade, mais pureza, mais firmeza. Em nome de Jesus. Amém.